eu não desejava ser vice-presidente. O senhor pode contar pra gente como foi essa experiência? Eu entreguei o país redemocratizado. Hoje os ventos da liberdade que tem na nossa terra foram feitos justamente durante aquele governo. O senhor foi protagonista, né, de vários momentos que constam dos livros de história, e um deles, o movimento que o levou a ser o primeiro presidente civil da República no Brasil, depois de 24 anos de regime militar. O senhor era senador na época, e em algum momento, isso também é a história do Senado. Como é que foi a construção da chamada Aliança Democrática em apoio à candidatura? Tancredo Neves, José Sarney. Olha, o americano brasilianista Schneider, ele escreveu que a transição democrática no Brasil, ela foi a melhor de todas as transições democráticas, que nós não deixamos hipotecas militares. Por exemplo, o Chile deixou um fundo de reserva de cobre para os militares. Entendeu? Na Argentina, nós tivemos várias revoltas depois da transição democrática com Alfonsín. No México, também nós tivemos a mesma coisa. Enfim, e no Uruguai, eu acho que realmente nós conseguimos sair sem que realmente tivéssemos uma ruptura, uma guerra civil que levasse o povo brasileiro a uma decisão de sangue. Nós não fizemos isso. Fizemos com uma construção política admirável. Eu confesso que botei um pouquinho da minha mão nessa construção e nessa engenharia civil. Acontece que o candidato nosso era o Paulo Maluf. Evidentemente, eu não faria, como presidente do partido, uma campanha para que ele fosse candidato à presidência da República. O meu candidato era Aureliano Chaves. Que era o vice-presidente. Que era o vice-presidente. E quando eu resolvi fazer a consulta das prévias para escolher o candidato nosso, aí o Figueiredo, que tinha me dado sinal verde, ele me mandou uma carta dizendo que eu tinha avançado o sinal e que ele não dava o sinal para ele. Aí, quando ele me mandou essa carta, eu dobrei, mandei chamar o Marco Maciel e o Jorge Bornhausen e disse: olha, eu vou renunciar à presidência do PDS na próxima semana, na reunião do diretório. Aí, quando eu anunciei as prévias para a escolha do candidato, aí então vários dos deputados que apoiavam o Maluf disseram que iam me retirar da presidência do partido à tapa. Eu disse: vai doer muito, sabe? Então eu disse: mas não. E até tive uma coisa que não era do meu feitio e pela primeira vez fiz para nunca mais fazer. Fui armado por essa reunião e estive perto de cometer uma loucura. Isso não era do meu temperamento de nenhuma maneira. Quando eu penso nisso, eu fico... Mas como isso aconteceu? A reunião na qual o senhor se... ser tomado... Quando eu cheguei, renunciei à presidência do partido e me retirei. Disse: aqui, enquanto eu estiver aqui, os senhores me respeitam. Ninguém vai me respeitar. Eu estava determinado, né? Então, eu saí, eu, Antônio Carlos, Jorge Bornhausen, Aureliano Chaves, e fundamos a Aliança Liberal. Entendeu? Eu acho que a minha renúncia possibilitou a vitória do Tancredo, tá? Porque nós levamos ao Tancredo no colégio eleitoral o número de delegados com que ele venceu a eleição para presidente da República. Mas que o senhor venceu junto, né? O seu nome
como vice-presidente, eu vice-candidato não a queria vice. ser vice-presidente. Eu até brinco que eu paguei um jantar para o Marco Maciel para ele ser vice-presidente, que eu não queria. Mas Aureliano exigiu que eu fosse vice-presidente. Ele disse, sem o Sarney, não teremos aliança com o Tancredo. Então, a partir desse momento, ele disse, não se exclua, você será o vice-presidente. O Aureliano era um homem muito correto, muito sério, muito determinado. Eu devo a ele o fato de ter sido presidente da República, porque eu não queria ser vice-presidente da República. E sou muito grato à memória do Aureliano até hoje por esse fato. Então, Tancredo também mandou me buscar aqui e chegou me levar a Minas Gerais e lá me convidou para ser vice-presidente dele. Ele já sabia, porque Aureliano tinha dito a ele isso. Mas ele me convidou e eu disse, olha, Tancredo, eu vou aceitar, mas se você encontrar um nome melhor, escolha para a vice-presidência da República. Eu achava que realmente, eu tendo sido presidente do partido do governo, era muito ruim eu aparecer como candidato à presidência da República. Eu sempre tive a minha autoestima e sabia que aquilo não seria bem recebido pelo povo brasileiro. Mas eu fiz porque daquilo dependia a transição democrática. E minha obsessão, durante todo o tempo que tive no Senado, foi trabalhar para que nós chegássemos à abertura democrática. E graças a Deus eu tive a felicidade de presidir a transição democrática. Esse autor americano, ele diz que a melhor transição democrática foi feita por mim e faz um elogio muito grande a meu respeito. E realmente não foi fácil. Tive que primeiro vencer a resistência de alguns militares que achavam que eu tinha traído o Figueiredo. E também eu tive muita reação do grupo autêntico do MDB, que era formado pelos radicais. Mas isso eu deixei com Ulisses, deixei com eles todos, não tomei parte em nada, porque na realidade eu não desejava ser vice-presidente. Mas cumpri com o meu dever. Quer dizer, eu entreguei o país redemocratizado. Hoje os ventos da liberdade que tem na nossa terra foram feitos justamente durante aquele governo. Sem Constituição não teríamos transição democrática. A Constituição é a marca maior e absoluta da transição democrática. E eu disse isso a Ulisses Guimarães quando a Constituinte entrou num período em que havia um grande impasse, que era justamente o projeto que veio da Comissão de Sistematização, que era um projeto extremamente radical, extremamente ideológico e que a maioria da Constituinte não o votaria. Tinha um dispositivo que dizia que só seria reformado por 2/3 do plenário. Ora, isso era um golpe, né? O Grupo Centrão tenta aprovar mudanças no regimento interno da Constituinte para permitir no plenário a apresentação de emendas supressivas, aditivas ou substitutivas. Todos sabemos que o regimento interno da Constituinte tem muitos defeitos. E um dos grandes defeitos é que agora está pronto o substitutivo. A Comissão de Sistematização votou várias matérias, o projeto final vai a plenário, sabem, não pode mais ser emendado. Quer dizer que se a maioria da Assembleia divergir de algum dispositivo, não pode substituir ou modificar esse dispositivo. Terá ou que abolir o dispositivo ou que aceitá-lo como está. O desejo da maioria é de que se possa apresentar por título, por capítulo e até por artigo emendas que possam competir com as do relator no plenário. E durante 30 dias a Constituinte esteve parada. Então, Ulisses me procurou e disse que nós tínhamos que unir forças para termos a Constituição votada. E eu então disse a Ulisses Guimarães, Ulisses, sem Constituição não temos transição.
nós todos fracassaremos. Então vamos fazer tudo para votarmos a Constituição. A Constituição pode ser boa, má, mas ela deve ser feita. Se for uma Constituição que necessite, ao longo do tempo, ser reformada, ela será reformada. Mas, absolutamente, devemos deixar que morra a Constituinte sem fazer a Constituição. Isso aconteceu. E, a partir daí, nós unimos força e Ulisses adotou a fórmula de que, quando ele não encontrava consenso, ele dizia: uma lei complementar irá resolver a questão. Então, isso funcionou de tal modo que hoje nós já temos 100 e poucas emendas constitucionais reformando a Constituição. A Constituinte, em vez de trabalhar para fazer uma grande Constituição, olhando o futuro, preparando para o futuro, ela fez uma Constituição baseada em 4 anos de governo por Sarney, né? Então, outro dia, o Lula disse uma coisa muito bem. Disse: olha, a lealdade dos políticos é assim. O Sarney elegeu 22 governadores dos 23, 2/3 do Senado e maioria absoluta da Câmara dos Deputados. Porque a primeira coisa que eles fizeram foi tirar 1 ano do mandato dele. E era uma confusão, né? Porque as pessoas achavam que estavam dando um mandato. Estavam dando 1 ano a mais e, na verdade, estavam diminuindo, né? Mas eu fiz pouco de poeta, né? O Dutra tinha 6 anos de mandato. A Constituição do Estado Novo dava a ele 6 anos de mandato. E ele, na Constituinte de 60, disse: ele chegou, 55, né? Ele chegou e abdicou de 1 ano, ficou com 5 anos e acalmou tudo, todo mundo ficou satisfeito. E eu pensei que ia fazer a mesma coisa. Qual não foi minha surpresa? Quando eu anunciei isso, que ia abdicar de 1 ano, disseram: ele quer 1 ano mais. E aí foi aquela confusão. E tudo isso aconteceu porque a Constituinte, a Câmara e o Senado, reunidos em Constituinte, não aceitaram o projeto dos notáveis que o Tancredo tinha mandado fazer, escolhendo as pessoas, os melhores juristas do Brasil, para fazer uma Constituição. E eu quis mandar para Ulisses. E Ulisses me disse: não mande, eu quero fazer a Constituição e vou criar uma comissão de sistematização para fazer a Constituição. Se você mandar o projeto de Constituição, eu o devolverei. Eu, então, não tinha condições políticas naquele tempo para mandar e, ao mesmo tempo, criar uma crise política. O Brasil estava começando a atravessar a transição democrática, iria criar outra crise muito grande. Então, com o meu temperamento, com a minha paciência, com a minha prudência, eu achei bem melhor que eu não mandasse o projeto da Constituição. E sim, enderecei ao Ulisses como se fosse uma correspondência o projeto dos notáveis. Eles aproveitaram alguma coisa, e essas coisas que foram aproveitadas, eu devo dizer que foram importantíssimas, porque o primeiro capítulo da Constituição, o capítulo dos direitos humanos, o capítulo dos direitos civis, é excelente. Não conheço em Constituição nenhuma um capítulo que seja tão perfeito, que assegure aos cidadãos tanta liberdade, tantos direitos quanto a nossa Constituição. Outro capítulo é o capítulo dos direitos sociais, que entrou pela primeira vez a nível constitucional os direitos dos trabalhadores, os direitos sociais, que passaram a constituir uma grande conquista do povo brasileiro. Agora, muitos capítulos, eles foram feitos apressadamente, tiveram que ser reformados, tiveram que ser jogados para leis complementares, e assim mesmo
Eles não conseguiram acabar com a Constituição. Votamos a Constituição, temos a Constituição. E a Constituição mais duradoura que nós temos da história do Brasil, sem hiatos. Prometo manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ela foi capaz de atravessar 2 impeachments. Foi capaz de atravessar tantos problemas como esse último de 8 de janeiro que nós tivemos, e é uma vergonha na história do Brasil que isso tenha acontecido. Mas fizemos a Constituição e eu entreguei a transição democrática, eu atravessei tudo, entreguei o governo ao adversário meu, que tinha sido cruel na campanha contra mim. Mas eu fiz aquilo que eu me propus a fazer, lutei até o fim. Mesmo quando aceitei os cargos do governo, eu trabalhava por trás para ajudar a transição democrática, para fazer o Estado de Direito. E fiz. Está aí a beleza do Brasil, né? A segunda democracia do mundo ocidental. E com uma Constituição que apresentou os direitos sociais. Porque a Constituição primeira que nós tivemos não foi Constituição. Dom João VI, ele defendeu o direito de propriedade. Veio a Constituição republicana, defendeu o Rui Barbosa, o federalismo, e defendeu os direitos individuais. Vem a Constituição de 88 e defende os direitos sociais que nós temos até aí. Eu contribuí criando seguro-desemprego, vale transporte, vale alimentação, e todos esses programas sociais que estão aí nasceram naquele tempo. O senhor sempre defendeu que houvesse leis de incentivo à cultura. O primeiro projeto que o senhor apresentou sobre o tema foi em 1972 e foram 4 tentativas. Só em 1986, como presidente da República, foi possível fazer valer a primeira lei de incentivo à cultura no país, que foi batizada de Lei Sarney. O senhor pode contar para a gente como foi essa experiência? Primeiro, nunca ninguém tinha discutido projeto de incentivo à cultura. Eu apresentei em 1972 esse projeto de incentivo à cultura e foi uma revolução. A partir daí, todo mundo resolveu aderir ao projeto. O Celso Furtado incrementou no Ministério da Cultura e esse projeto simplesmente, quando o meu sucessor assumiu, revogou. E apresentou um outro, mas esse outro que ele apresentou disse: reforma a lei que era a minha lei da cultura. Então, inteiramente diferente, eu fiz uma reforma dele no Senado para mandar para a Câmara, fui para a Câmara, e na Câmara derrubaram, aprovaram o projeto que vinha, que é esse hoje, e deram o nome de Lei Rouanet. Primeiro, que a minha causa parlamentar, assim como Nelson Carneiro teve a causa parlamentar do divórcio, assim como Afonso Arino teve da minoridade dos eleitores, eu tive a causa parlamentar da cultura. Apresentei muitos projetos sobre a cultura, sobre a leitura, sobre a difusão do livro, de apoio às editoras, todos foram apresentados por mim. Vários e muitos projetos de volta de cérebros para o Brasil, para a Bolsa, para que eles voltassem, que tinham ido todos embora com o ato de 64. Enfim, isso tudo eu fiz como projeto de incentivo à cultura. De maneira que foi uma coisa que uma extrema necessidade para mim, que tinha isso na cabeça para fazer
Outro também que eu fiz, que marcou a minha passagem pelo Congresso, foi o projeto de cotas para negros. Nunca ninguém tinha falado sobre isso no Brasil. Eu levantei o debate e apresentei o projeto. A partir daí, ele entrou no debate nacional e hoje é uma realidade. Não apresentei só para negros, apresentei para concursos públicos, apresentei para a universidade, apresentei para tudo que fosse feito. O concurso tinha uma cota para pretos. E outra coisa também que fiz, um projeto de AIDS, que eu devo dizer que apresentei, nunca ninguém tinha falado sobre isso. No dia da conferência de Vancouver, soube que tinham descoberto o medicamento, o coquetel, e eu apresentei o projeto. E no dia seguinte, desci da presidência para apresentar o projeto no plenário. E ele foi aprovado na Câmara dos Deputados, foi para a presidência da República, houve uma reação, queriam vetar, eu fui lá e disse ao Fernando Henrique, olhe, não vete, senão o senhor vai me ter como adversário. Outro projeto que tem a sua marca também é a legislação específica que assegurou direitos das pessoas com deficiências, que é de 1989, completa 35 anos esse ano. Também isso que ocorre, o projeto dos deficientes. Ninguém tinha colocado projeto nenhum a esse respeito. Eu coloquei beneficiando os deficientes. E a nível constitucional, esse projeto que tinha entrou hoje, é o único país que tem leis dos deficientes a nível constitucional. Eu sairia frustrado se eu não dissesse que eu fui o modernizador do Senado. E o Senado modernizou-se. Convoquei a Fundação Getúlio Vargas 2 vezes. Uma para fazer a reforma FII, que era a reforma relativa à atividade legislativa, e outra administrativa. E o Senado hoje é uma repartição exemplar com os melhores funcionários do Brasil. Inclusive o LBS para para atualizar os cursos que por ali já passaram 50 mil pessoas submetidas a curso de capacitação. E qual era a visão que o senhor tinha para essa estrutura, quando o senhor pensou... Modernizar o Senado, que eu encontrei no século XIX. E saí modernizando o Senado. Tive essa grande satisfação hoje. Eu me considero o modernizador do Senado. Depois, eu não sei se continuou, se não continuou, mas a verdade é que eu fiz a transição e aí está a TV Senado, como pioneira das mais vistas do Brasil inteiro. E o que o senhor imaginou quando o senhor pensou? O que o senhor idealizou para essa estrutura de comunicação do Senado? Eu idealizei que o Senado ficasse muito melhor e que ele tivesse uma ascensão sobre as casas legislativas e fosse um grande centro de debate de ideias e de divulgação, porque é preciso se dizer que nós não tínhamos meio nenhuma de divulgar o que se fazia dentro do Senado. A partir dali, e o Senado cresceu. No meu tempo, eu sinto que o Senado teve uma visibilidade nacional muito grande. Quando eu saí, deixei assim. Presidente, muito obrigada pela entrevista.